E aí temos Manassés, tá? Vamos para Manassés. Manassés, assim como Efraim, é da tribo ligada à hierarquia Ixim, aos vigilantes, né? Inclusive, eu não tinha falado aqui, mas a pedra, tá, de José, o Efraim, é o ônix, tá, pessoal? E é interessante que o ônix é, inclusive, a pedra do Urim e Tumim, negócio de direita e esquerda, também que os sacerdotes levavam. Isso é muito interessante. Tem algo profundo aí. Manassés, a mesma questão, a mesma pedra, tá, ligada a José e Efraim. O significado de Manassés significa aquele que está entregue ao esquecimento, ou que está entregue ao perdão, ao esquecimento da atitude ruim que você fez. Você é alguém que tem um perdão específico de Deus. Tá? Por isso que seu nome tem essa conexão à palavra esquecimento. Tá? Tem origem no hebraico Manassé a partir do termo Menashe, que quer dizer aquele que está entregue ao esquecimento, mas em sentido de perdão. Tá? Deriva da palavra Nashar, que significa ele esqueceu. Em Gênesis 48, 18, 20, diz o seguinte: mas seu pai recusou, que eu já fiz a leitura para vocês, né? Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aquela parte que ele faz a inversão, né? Manassés sendo o primogênito. Significa que no mundo celestial, você tinha uma hierarquia maior. Por uma razão específica, Deus, neste mundo, fez você nascer como Manassé, e ele inverteu essa questão desse poder que deu a Efraim. Tá? Sendo que ele também, Efraim, precisava de um tipo de porção dobrada por ser mais fraco. Então, na verdade, no fundo, Efraim e Manassés possuem o mesmo tipo de poder. É que foi dado esse tipo de poder e força para Efraim, para que ele pudesse o quê? Prevalecer aqui neste mundo. Compreende? E mais efraimitas, digamos assim, da hierarquia específica, da época específica angelical, nascem neste mundo, então, por isso que eles têm a porção dobrada, tem um mês duplo ali, a cada, né, no mês bissexto. Isso é interessante. Mas você, Manassés, você tem o mesmo tipo de hierarquia, o mesmo nível, compreende? Só que você foi, digamos assim, o outro foi colocado à frente por alguma razão espiritual que Deus ele quer trabalhar com você. Na bênção mosaica, é interessante que é dito o seguinte: tudo que é para José é o quê? É para Efraim e Manassés. Então você, Manassés, escute isso aqui. E você também, Efraimita. Bendito, e de José disse: bendito o Senhor, bendita do Senhor seja a sua terra, com os mais excelentes dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas. Ó, das luas, plural, tá? Por que das luas? Das fases e por causa da questão dos meses, tá? Sempre sol e lua, lua e solar. E com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, com a sua benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito de seu touro. Os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Aqui é um pouquinho mais numeroso Efraim e os milhares de Manassés. Mas Manassés é uma tribo também muito numerosa. Mas é interessante que as bênçãos de José são para vocês. Tá? Logo no início, aprendemos que Manassés é geralmente referido como uma chamada meia-tribo. Essa denominação destaca a decisão de alguns membros da tribo de viver ao leste do Rio Jordão. Isso está em Números 32 e 33, Josué 13, do 29 ao 31. Eles acreditavam que a região, que hoje é a Transjordânia, tinha o terreno mais adequado para criar seus rebanhos. O restante da tribo se estabeleceu a oeste do Jordão, em Canaã, seguindo a ordem de Josué para entrar e possuir a terra prometida, como fica evidente nas Escrituras. Deus dá a seus filhos a liberdade de decidir. Então aqui fica o seguinte, para que vocês compreendam. Aqui, parte da tribo de Manassés habitou no local, ou seja, na sua hierarquia específica. Só que parte da tribo quis adotar um território que não era para eles adotarem. E essa questão territorial ali, em Israel, sempre simboliza no mundo espiritual que esses anjos, às vezes, quiseram um tipo de local, hierarquia, que não era para eles. Por isso que vocês foram diminuídos e o outro foi colocado à frente. Compreendem isso que é interessante? Ou seja, por isso que eles são chamados de meia tribo de Manassés, porque metade obedeceu,
outra metade não. Ou seja, os caras eram teimosos, queriam sobrepassar as linhas que Josué tinha recebido de Deus de marcação de território. Eles queriam uma outra região para criarem seus rebanhos, etc. E tal. Compreendem? Olha, observem isso. Então, você já consegue fazer uma comparativa com o céu, naqueles níveis, né, de interpretação, de como esses anjos se comportaram. O que eles fizeram? Opa, queriam tomar uma parte que não era deles, uma outra região. Tá? Esse uso do livre-arbítrio pode levar a resultados indesejados, porque Deus ele dá liberdade que você escolha. Demonstre quem ele é. Só que esses resultados podem ser o quê? Desastrosos. Especialmente se desobedecermos a Deus e tomarmos decisões egoístas. Manassés aprendeu essa lição dolorosamente. Ao deixar de obedecer à ordem de Deus para destruir os cananeus, ele também fez isso, tá? Não destruiu os cananeus, ainda quis habitar na região deles. Parte de seu fracasso foi devido à falta de fé que Deus lhes daria forças para derrotar um inimigo que parecia invencível. Manassés também é um exemplo de outras falhas humanas, como ganância e cobiça. A meia tribo de Manassés queria mais terra porque era um povo numeroso. Talvez tivessem o número, mas não obedeceriam a ordem de Josué de limpar a terra dos ferezeus e dos refaíns, que é a semente da serpente. Isso está em Josué 17, 12 ao 18. Então, eles queriam as terras, mas Deus sabia que eles também nem cumpririam esse tipo de ordem. Tá? Por outro lado, a tribo de Manassés, agora as qualidades, demonstra sua fidelidade a Deus em alguns casos. E isso aqui é muito interessante, pessoal. Gideão, que mais tarde se tornaria um dos melhores juízes de Israel, questionou a Deus quando foi chamado para salvar Israel das mãos de Midian. Uma das objeções de Gideão era que sua família é a mais pobre em Manassés. Era mais, né, sem força ali dentro da tribo de Manassés. Eu, o menor na casa de meu pai. Ele diz isso em Juízes 6,15. Né? Gideão exigiu provas de Deus 2 vezes para agir. Isso está em Juízes 6, do 36 ao 40. Depois de ser convencido da vontade de Deus, Gideão avançou com 32 mil soldados para conquistar os midianitas. Em seguida, olha como que Deus ele vai separando. Deus ele afunila as coisas. É só os melhores. Os melhores vão sendo separados. E assim é. E isso vai depender sempre do teu esforço. Tá? Em seguida, Deus disse a Gideão que ele tinha muitos soldados para o trabalho. E Deus reduziu o número de suas tropas apenas para 300 homens. Então, ele vai afunilando e os caras mais poderosos, escolhidos ali, foram suficientes, imagina o poder dos caras, né? 300 homens venceram a batalha, né? Seguindo as ordens de Deus. Essa força, aparentemente insignificante, derrotou todo o inimigo. A batalha foi a prova de que Deus estava com Gideão e essa meia tribo de Manassés. Então, querendo ou não, como eu disse, você que é Manassés, você fala, poxa, eu fui rebaixado, mas você tem muita força. Desde que você se torne um dessa meia tribo fiel, né? Que você adote servir a Deus, ele vai te fortalecer, você vai ser capaz de vencer coisas impossíveis. Né? Que aos olhos humanos, a gente não conseguiria compreender.